18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h01 em Manaus, tudo certo, tudo pronto, equipe Apostos e Karime Leão também. E aí, Tamo aí, Carlão, muito boa noite. Boa noite pra você também sintonizado aqui em 100,7, é isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E um salve, né, Carlão, pra galera que nos assiste ao vivo lá nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Legal, para a galera que nos assiste ao vivo aí, olha, participe conosco pelo WhatsApp, não é isso, Karime? É o 994887592, 994887592, valendo aí a sua participação no 18 horas, Karime. É isso aí, manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Vamos começar o 18 horas com os destaques do dia. Rio Negro, em Manaus, está a 1,27 m para atingir a marca da maior seca da história. 8 estados do norte e nordeste batem recorde de seca dos últimos 40 anos. Manaus passa mais uma madrugada tomada por fumaça tóxica. 6:02, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa, você aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos agora, hein? Eu, você e a equipe do 18 horas até às 7 da noite. Agora, quinta-feira, 5 de outubro de 2023, no ar. 18 horas. Olha, as consequências da seca dos rios estão se agravando no Amazonas dia a dia. Pelo menos 37 cidades do estado devem ficar isoladas nos próximos 15 dias por causa da seca dos rios, Karine. E o que é muito grave, né, Carlão? E o que acontece sem condições de navegação, 90% das embarcações que transportam passageiros e cargas para o interior já estão alterando rotas para conseguir chegar nos municípios, viajando com 45% da capacidade de pessoas e 25% a menos de carga. E com a seca, o nível dos rios continua baixando e pode acabar inviabilizando as viagens. E no momento, os proprietários das embarcações estão priorizando o transporte de alimentos e remédios, não sendo possível levar veículos e equipamentos pesados e de grandes dimensões, pois com a baixa profundidade dos rios, as embarcações podem encalhar. E a cada dia a situação só piora. De ontem para hoje, o Rio Negro baixou mais 12 centímetros e está a 14 metros e 90 centímetros acima do nível do mar. Ou seja, Karime Leão e ouvintes, faltam apenas 1,27 m para atingir a marca da maior seca da história, que foi no ano de 2010, há bem pouco tempo, quando o Rio Negro registrou a marca de 13,63 m. E a repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente. Ela tem mais informações sobre os efeitos dessa seca severa. Muito boa noite, Nathalie. Então, hoje tivemos a informação que pode faltar gás de cozinha por causa da seca dos rios. É verdade? A gente pode ficar sem gás aqui, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 horas que estão sintonizados conosco aqui na 100,7. Então, Karime, nessa quinta-feira viralizou aí um áudio nas redes sociais alertando sobre a falta de gás. Eu recebi esse áudio hoje inúmeras vezes. E claro, né, como jornalista, toda a minha família acabou me mandando uma mensagem aqui no aplicativo de mensagens perguntando: realmente essas informações são verdadeiras? Eu vou pedir para nossa produção colocar o áudio que viralizou nas redes sociais hoje. Vamos conferir. Vai faltar gás e sem previsão para chegar esse gás. Não é só na Afogás, é em todas as distribuidoras de gás, porque as balsas não estão conseguindo passar nos trechos, porque está muito seco o rio e não tem previsão para voltar de novo esse abastecimento, tá bom? Então eu trago isso para você que puder se prevenir. 18 horas. Bom, Karime e Carlão, acabou entrando aí um áudio, né, na verdade, sobre a ACEPAM, onde o diretor falou da instabilidade, da navegabilidade dos rios, mas o áudio que viralizou aí nas redes sociais hoje alertava sobre a falta de gás
para os próximos dias em uma das principais distribuidoras de gás aqui no estado, que é a Afogás. E aí muita gente começou a perguntar, e aí, realmente vai faltar gás, não vai faltar gás? Até que a empresa, né, a Afogás, vendedora aí, emitiu um comunicado oficial para informar que a Afogás tem hoje um estoque para abastecer aqui a nossa capital para os próximos 10 dias. A empresa informou em nota que não prevê problemas, né, inicialmente aí nesses primeiros 10 dias, e que os estoques atuais da empresa e dos recebimentos de cargas do produto e suprimento de gás de cozinha na cidade, por enquanto, continuam normalizados. Ou seja, eles disseram o seguinte: Para os próximos 10 dias tem gás. Nesse comunicado tem aqui que depois desse período estaremos aguardando confirmações de entregas futuras da refinaria da Amazônia. Isso. Ou seja, vamos todos aguardar. É isso, Karime. Eles, na nota, né, eles afirmaram ainda que eles já entraram em contato aí com a REAM, com a refinaria da Amazônia, e esperam em uma posição para saber como é que vai ficar para os próximos 10 dias. Cá pra nós, né? 10 dias é pouco. Eu achei que você fosse falar mais. Eu pensei que eram uns 3 meses, pelo menos. Carlão, é uma semana e um pouquinho. Gente, pouco, é pouquíssimo. É pouco tempo. É uma situação curta, mas e com certeza, né, a gente não tem esse dado ainda, mas com certeza a partir de hoje, né, muita gente já deve ter procurado aí para garantir o estoque, tendo em vista que a gente já passou por esse tipo de situação na pandemia, né? Pronto, agora vai faltar. Então já diminuiu de 10, já não é mais 10. Vai faltar gás aí, se o pessoal correr para comprar. Pois é, pode faltar antes disso. A Afogás garantiu que a gente tem gás pelos próximos 10 dias. Depois disso, né, sabe lá Deus como é que vai ficar a situação. Vai aguardar a situação lá da refinaria da Amazônia. É isso mesmo, Karime. E aí, ainda por conta da seca, a Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do estado, ela vem monitorando os preços cobrados aí pelas 136 embarcações que atuam aí no transporte intermunicipal de passageiros e de cargas aqui em todo o estado. Até agora, até essa quinta-feira, a Arcepan não identificou nenhum valor abusivo de passagens nas 116 linhas que fazem. A gente sabe que o principal meio de transporte aqui para o interior do estado é pelos rios, né? As informações coletadas aí pelo Departamento de Transporte Hidroviário da Arcepan são repassadas diariamente ao Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência. Esses dados coletados até hoje mostram que 38 municípios estão em situação de emergência quanto à locomoção de passageiros e de cargas. Ao todo, 59 municípios aqui do Amazonas dependem aí diretamente desse transporte hidroviário intermunicipal, principalmente ali nas calhas do Médio e do Alto Solimões. Os calados menores, Karime, aqueles barcos, né, que tem o casco, que ficam ali debaixo d'água, né, vamos falar assim. O fundo menor, mais raso. É isso. Eles estão conseguindo chegar nas sedes dos municípios, mas as outras, né, embarcações maiores têm enfrentado aí algumas dificuldades. Os ferryboats chegam ainda aos destinos devidos com alguma estruturação de calado, reta e também de menor profundidade. Das 9 calhas do estado, 7 já apresentam dificuldades extremas de logística. Por exemplo, embarcações que realizavam antes viagens até Tabatinga, lá na calha do Alto Solimões, utilizavam normalmente cerca de 20 mil litros de combustível por viagem. E agora, essa quantidade aí chega a mais de 24 mil litros, Karime. Ou seja, é um custo maior que logo mais também deve chegar no bolso do consumidor que faz aí essa viagem. Do dia 28 de agosto até o dia 26 de setembro, o combustível aqui na nossa região já teve um aumento aí de 9,17%. Aí você imagina, esse aumento agora com essa seca, como é que vai ficar, né? Tudo vai ficar mais caro com certeza, né, Nathalie? Com certeza, Karime. O diretor-presidente da Arcepan, o João Rufino Júnior, destacou pra gente que as equipes estão monitorando aí diariamente com as associações dos moradores, né? Eles têm tentado aí regular e controlar realmente essas 136 embarcações
que atuam aí levando os passageiros para o interior do estado para tentar minimizar os prejuízos levados, né, para essas pessoas e para que não tenham restrições ainda maiores, né, implicando aí no transporte de pelo menos 45% da capacidade de passageiros. Eu conversei com o João e aí ele trouxe alguns destaques. Vamos conferir agora o que diz João Rufino, ele que é diretor-presidente da agência reguladora aqui no estado. A ARCEPAN está atuando no monitoramento, no acompanhamento dos serviços de transporte intermunicipal hidroviário que ainda acontecem, né, ressaltando que 90% todo o transporte do estado do Amazonas está afetado devido a baixas cotas dos rios, e isso tem criado uma série de dificuldades, os custos se elevaram em razão das viagens estarem mais longas, a grande maioria das embarcações operando com até 25% da sua capacidade de cargas, vários equipamentos pesados não estão podendo ser embarcados. A ARCEPAN continua monitorando, realizando ações de fiscalização, né, para que não haja nenhum tipo de abuso econômico que possa prejudicar ainda mais a nossa população, já bastante afetada por essa vazante que se aproxima, né, de níveis históricos que tem afetado muito o estado do Amazonas. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do João Rufino Júnior, ele que é diretor-presidente da ARCEPAN, a agência reguladora aqui do estado. Então, a ARCEPAN agora, nesse primeiro momento, está priorizando, por conta dessa dificuldade de navegabilidade, que os proprietários de embarcação, eles têm a autorização de priorizarem, no momento, o embarque de alimentos e remédios, principalmente. E agora não está sendo possível você levar veículos e equipamentos pesados de grandes dimensões dentro das embarcações, tudo isso porque as embarcações podem encalhar e gerar aí um desabastecimento nos municípios. Pior aí, prioridades. Né? Prioridade agora são alimentos e medicamentos. Tá certo. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie. Agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, em Manaus voltou a ter uma noite de ar extremamente poluído por conta da fumaça das queimadas. Desta vez, foi uma fumaça ainda forte e densa. O indicador World Air Quality Index aponta que, na madrugada, a qualidade do ar da capital do Amazonas era a terceira pior do planeta, hein? Isso mesmo, terceiro pior ar do mundo. Nós respiramos na madrugada agora, hein, Karime? Foi terrível, Carlão. Na sua casa teve essa fumaceira, claro, toda? Lá em casa foi muito ruim. Eu saí vedando as janelas, colocando toalha, né? Cumprindo aí os conselhos dos especialistas. Foi uma madrugada muito ruim, ó. O indicador da qualidade do ar chegou a 573, que indica um nível perigoso para a respiração humana. O repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações sobre o fumacê da noite de ontem e essa madrugada, que assustou todo mundo, é lógico, aqui da cidade. Muito boa noite, André. Então, Manaus ontem bateu o terceiro pior índice de qualidade do ar do mundo, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha só, tudo já começou, né? Começou aí durante a noite, aí foi se alastrando aí durante esta madrugada, e Manaus acordou coberto por uma espessa camada de fumaça. Os dados, né, apontaram a qualidade do ar da capital do Amazonas como uma das 3 piores de todo o planeta Terra. Ontem mesmo foi a pior do dia dessa fumaça aqui em Manaus, né? Eu mesmo estava ali no quarto e começou aquela fumaça, eu pensei, né, será que o vizinho tá queimando, né? A primeira coisa que a gente imagina, né? Tem alguma coisa queimando aqui em casa, o vizinho tá queimando folha, esse cheiro, né? Mas quando a gente saiu, fomos ver ali, realmente era mais uma vez, mais um capítulo, digamos assim, da novela Fumaça aqui na cidade de Manaus. Olha, conforme o Instituto Nacional, que faz a medição da qualidade do ar, o índice em Manaus registrou aí 570 e quase 575, perdendo apenas para as cidades do Saltillo, no México, com 885, e Mumbai, na Índia, com 577. O fenômeno que deixou a cidade com aspecto de neblina foi causado pelas queimadas
Isso que acontece na região metropolitana aqui de Manaus, que lideram grandes quantidades de fumaça na atmosfera. Neste indicador, os próprios técnicos ali desse site, né, que faz essa medição, orientam que a exposição ao ar pode causar efeitos mais graves para a saúde e devem ser evitadas, né, aí atividades ao ar livre, né, você ficar se expondo a esse ar, né? Antes a gente era recomendado pelos especialistas, toma um ar puro, vai lá para fora, sai desse ar-condicionado. O ar não tá puro. Agora, nesses tempos assim, é para evitar esse ar aí de fora, porque a gente tem aqui os dados das últimas 48 horas que foram registrados 508 focos de queimadas em todo o estado. Com isso, o Amazonas lidera o ranking nacional de queimadas, o que piora significativamente a camada de fumaça e aí acaba prejudicando a qualidade do ar. Por exemplo, no bairro da Cachoeirinha, que fica aqui na zona sul da cidade, é o local mais afetado pela fumaça que ocorreu hoje, com a qualidade do ar em 500, né? Os bairros da Chapada, na zona centro-sul de Manaus, ficou com a qualidade do ar com 429, Crespo também na zona sul com a qualidade de 392, que vem logo em seguida aí em terceiro lugar. E desde o início do mês já foram registrados 660 focos de queimadas em todo o estado. As densas camadas de fumaças têm atrapalhado até mesmo as viagens fluviais aqui no estado, né? Outra dificuldade é a estiagem, que já é uma das 10 piores já registradas. Agora, os moradores, né, se manifestaram nas redes sociais, né? Todos os moradores aqui da cidade de Manaus começaram a colocar vídeos na internet, imagens. Olha só como é que tá esse fumação. Exato, aqui. reclamando muito, falando muito, que ardendo os olhos, ardendo o nariz, tossindo e cobrando atitude, principalmente ontem, que foi a visita de toda uma equipe de Brasília, com o vice-presidente, com ministros que vieram anunciar ações para melhorar toda essa situação do ar e das queimadas, e ontem à noite simplesmente Manaus não conseguiu dormir debaixo de fumaça e as pessoas estavam criticando muito. Cadê a ação, gente? Cadê o resultado disso? Muita reclamação mesmo. Reclamação. Inclusive, uma delas que a gente entrou em contato é o autônomo Daniel Duarte. Ele falou que inclusive tem alguns problemas respiratórios e falou sobre essa situação. Vamos acompanhar Daniel Duarte. A fumaça estava muito intensa ali pela Praça 14, em volta de umas 22 horas, 22h30, a fumaça estava bem intensa, estava muito forte. Então, eu tenho problemas respiratórios, né? E por volta de 1h da manhã já de quinta-feira, eu estava com muita falta de ar, passando mal. Tive que me encaminhar ao pronto-socorro 28 de agosto, né, para ter um atendimento que estava muito forte. E a madrugada foi muito intensa lá no 28, né, devido a essa forte fumaça. E por estar muito quente esse calor, a maioria das pessoas utilizam ar-condicionado, né, que acaba piorando, porque o ar ele acaba puxando, né, o ar-condicionado acaba puxando o ar que vem de fora e o ar poluído, né, e acaba levando para dentro dos nossos quartos, contaminando a família toda. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do autônomo Daniel Duarte. Olha só, tem problemas respiratórios. Terrível, porque crianças, bebezinhos e os idosos, que a maioria tem problemas de respiração, problemas pulmonares, passaram a madrugada fazendo nebulização, correndo também. Muitos tiveram que ir para um pronto-socorro por conta da fumaça, por causa dessa situação toda, né, André? Exatamente. E também fica com aquele cheiro de fumaça, assim como mais uma também que sofreu essa situação, mais uma moradora aqui, a Marta Lopes, ela relatou essa situação. Vamos acompanhar a fala dela. Ontem a fumaça estava insuportável. Você sair de casa, você tem que sair de máscara, senão sua garganta arde, seus olhos ardem. Fora o cheiro de fumaça que entra para dentro da casa. Se você deixar uma roupa fora ou você sair para fora, você fica fedendo a fumaça como se estivesse no meio de um monte de fumaça. Então tá insuportável conviver assim. Mas não dá mais para aguentar, a gente não sabe mais nem o que fazer.
18 horas. A gente ouviu aí mais um relato, né? Ouvimos a da Marta Lopes, ouvimos também do Daniel Duarte, e eles representam, né, muitas pessoas aqui que moram, né, na cidade de Manaus, que estão sofrendo essa situação, Carlão. Não. Eu, André, hoje os agentes do IBAMA deram início às operações de combate direto a um incêndio florestal no município de Iranduba. Como foi esse primeiro dia aí desse pessoal? Isso mesmo, olha só, o IBAMA, através do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, conhecido como PREVE-Fogo, iniciou o combate direto ao fogo em incêndios que ocorrem, né, no município de Iranduba. E quem vai explicar isso pra gente é o Laurence Nóbrega, que é chefe da divisão PREVE-Fogo. Vamos acompanhar. E hoje a equipe chegou cedo aqui, por volta de 5h30 da manhã, os brigadistas já entraram e a gente já conseguiu abrir aí, ter uma grande vantagem sobre o fogo, abrindo mais de 2.000 metros, né, de linha de combate a esse incêndio. Então a gente acredita que provavelmente amanhã a maior parte do fogo, pelo menos a cabeça, a área mais crítica desse incêndio, que estava gerando uma grande nuvem de fumaça, vai estar debelada. 18 horas. Pois é, ouvimos aí a fala de Laurence Nóbrega, que é chefe de divisão do PREVE-Fogo, onde já tem aqui no Amazonas. O IBAMA está atuando com 3 brigadistas de combate a incêndios florestais. Isso aí tem um total de 83 brigadistas. Além disso, houve um reforço também de 23 deles e especialistas em incêndios florestais para atuar na região de Manaus, além de 28 brigadistas atuando na terra indígena Andirá-Maraú, que faz divisa com o Pará. No total, são 134 deles do IBAMA trabalhando na região. Além disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade contribui com 4 brigadistas, totalizando mais 57, né, que foram trazidos aqui. Isso significa que é um total de 191, né, reunindo todos eles aqui do IBAMA e do ICMBio, que estão aí mobilizados para combater os incêndios florestais, isso aqui na região. Uma floresta desse tamanho, hein, Carlinhos? Isso, né, Carlão? Em todo o estado do Amazonas. É lógico que é um trabalho, um empenho valioso, valoroso desses homens, dessa equipe que veio pra cá, que estão mobilizados, né, Carlão? Heróis, né? Heróis, sem dúvida alguma. E eles têm a experiência, mas é até uma covardia para deixar, deixar o estado do Amazonas nestas proporções, só com 191 pessoas ali na frente. Cadê o helicóptero, gente? É necessário, é fundamental, é para ontem ter um helicóptero de apoio que pegue a água do rio onde ainda tem rio aí, onde tem água ainda, e jogar em cima disso. Não tem como debelar incêndios de grandes proporções sem a ajuda de um helicóptero. Helicóptero da Defesa Civil Nacional até, porque chega a ser uma covardia deixar tudo nas costas desses 191 homens apenas. É claro, todo valor, toda a gratidão, toda ajuda é bem-vinda, mas não é possível. A gente precisa de mais, precisa de equipamentos, precisamos de mais pessoas. Como você falou, né, Karime? Cadê a força-tarefa com relação à fumaça, né? Ontem à noite, né, nós, na mesma noite que teve uma reunião de cúpula do governo, né, federal, inclusive, né, presente, a gente presenciou uma noite, sofremos, né? Cadê? E cadê o resultado prático disso se a gente passou a noite debaixo de fumaça tóxica? Complicado. Gente, daqui para frente, daqui a alguns meses, nós vamos ver aí o prejuízo, digamos assim, a quantidade de pessoas doentes já como consequência desta fumaça tóxica. Já é uma previsão. Já é uma previsão, não é preciso ter bola de cristal. Nem é preciso. Carlão, não é preciso ser. É óbvio. É um óbvio que está na nossa cara, mas ninguém se previne, ninguém atua, ninguém faz estratégia, ninguém faz nada, fica nessa política de enxugar gelo. E só estão o quê? Apagando o incêndio desesperado, sem uma estratégia, sem ter se prevenido antes. A gente teve informação. Os cientistas passaram pra gente, né, Carlão? A gente aqui noticiou isso, não é, Carlão? Essa é a previsão dessa seca severa. E que estratégia? Qual foi a previsão para o estado enfrentar esse período? Nenhuma. Estão aí sem água e sem comida, que é o básico que esse povo deveria ter acesso. E aí, de novo,
191 pessoas apenas por um incêndio dessa proporção. É pouco, gente, é muito pouco. É meio que absurdo, é até covarde deixar essas pessoas aí sozinhos nessa situação. Porque são vários focos de queimadas, né? Por exemplo, o Amazonas registrou 6.991 focos até 29 de setembro. E isso é de acordo com os dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o pior resultado do ano no estado, superando os 5.474 focos que foram verificados em agosto, mês que era até então com mais queimadas no estado em 2023. E considerando os dados históricos coletados pelo INPE, desde 1998, os números do governo federal colocam aí, né, na verdade, o período como o segundo pior mês de setembro no total de focos de queimadas aqui no estado. Karime, Carlão. Valeu. Pois é, eu já fiz uma pesquisa rápida, é claro que guardando as devidas proporções, 191 homens aí para fazer essa força-tarefa aqui no estado do Amazonas. O último incêndio que teve em 2020 na Califórnia foram 14 mil pessoas tem brigadistas e bombeiros. Se você for pesquisar o tamanho e a extensão territorial, o Amazonas, é lógico, é muito maior, é claro. Tem proporção, tem diferenças da questão de que tipo de incêndio. Mas, gente, 191 pessoas comparado com 14 mil pessoas para enfrentar o incêndio. Fica aquela história do beija-flor, né? Fazendo a parte dele para apagar o fogo na floresta. Quase assim, Carlão. Aí? É quase assim, né? Porque, valeu. Poxa... 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, ouvintes, ainda continuando no tema, 8 estados do norte e do nordeste batem recorde de seca nos últimos 40 anos, segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligados aí ao governo federal. Agora, em 2023, os estados que bateram o recorde foi o Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Vamos aos detalhes aí agora na reportagem de Odineia Araújo. 2023 vai entrar para a história como o ano da seca mais severa por falta de chuvas em pelo menos 8 estados: Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Antes, o pior período de falta de chuva havia sido em 2015. Este ano, a situação é agravada devido ao El Niño atípico e ao fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Atlântico. De acordo com o levantamento do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão do governo federal, foi levado em conta o registro de volume de chuvas em milímetros de toda a sua base histórica, que teve início em 1980. A meteorologista Andréa Ramos, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, diz que a situação ainda é crítica e com previsão pouco animadora aqui para o Amazonas. A previsão do tempo para os próximos dias aí em Manaus ainda não é muito animador. Estamos presenciando essa questão de secas que está atuando na região. Nos últimos 3 meses, a acumulado de chuva ficou bem abaixo da média esperada para o mês. E a tendência para os próximos dias é ainda esse padrão. A mínima ficando em torno aí dos seus 24 a 26 para a parte da manhã e à tarde próximo dos seus 39. Há uma nebulosidade variando tanto hoje como no decorrer do final de semana e há uma pouca possibilidade de chuvas de forma isolada. Para completar, a umidade do ar também está em torno de 80% de manhã e 40% à tarde. Além disso, os ventos continuarão fracos e em alguns momentos moderados. E isso tudo, segundo Andréa Ramos, do INMET, aumenta a sensação de calor a mais. Os próximos meses, segundo o prognóstico climático, que leva em consideração outubro, novembro e dezembro, a tendência ainda é das temperaturas ficarem em cima da média, como elas já estão acontecendo. Lembrando que em Manaus a média é de 34 graus e todos os dias daí está batendo de 4 até 5 graus e a tendência de chuvas é ficar abaixo da média.
A falta severa de chuvas agrava a situação dos rios da região, com consequências para a população local, como desabastecimento de comida e água e prejuízos à navegação. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 30 minutos. Agora nós vamos falar de saúde pública. É que os deputados estaduais aprovaram hoje o projeto de lei que autoriza o governo do Amazonas a contratar diretamente em profissionais de enfermagem terceirizados. No mínimo, um projeto polêmico, né, Carlão? Isso porque prevê a contratação de até 2.000 profissionais da enfermagem. O texto diz o seguinte, abre aspas, para atender a necessidade temporária em substituição às empresas terceirizadas que atualmente fornecem esses enfermeiros, fecha aspas. Agora, o que chama atenção é o baixo valor de remuneração desses profissionais. A proposta prevê 13 plantões com salário de R$ 3.200, mais 20% de gratificação de risco de vida. Karime, esse valor é bem abaixo do que recebem atualmente esses profissionais. São plantões de 12 horas, o que significa que esses enfermeiros que têm graduação e especialização são extremamente qualificados para atuar, inclusive em UTIs. Vão receber apenas R$20 por hora de trabalho, ou seja, $5 por hora. O mesmo que recebe um jovem atendente do McDonald's, por exemplo. Olha aí. E um detalhe, esse valor não distingue quem tem uma maior graduação, como o caso de enfermeiros aptos para trabalhar em UTI, e os que não têm essa especialização ou titulações, ou seja, nivela tudo por baixo. E é claro, o que vai acontecer? Isso vai refletir diretamente na qualidade do atendimento, mas é óbvio, é outra coisa que não precisa bola de cristal para isso, gente. Se o serviço hoje já é problemático, imagine com todos esses profissionais sendo mal remunerados, tendo que ter 2 ou mais empregos para pagar as contas. Bom, óbvio, teríamos sérios problemas que não estão sendo avaliados pelo governo do Amazonas e que foram ignorados pelos deputados estaduais. Fica aqui a nossa advertência, tá? O serviço vai se deteriorar e o caos será inevitável. Olha só, mais uma vez, então, o governo não está levando a sério a saúde pública. E isso vai ficar caro logo, como a Karime falou aí. Tem consequências. Quando as empresas terceirizadas estiverem fora do sistema e o gerenciamento desses profissionais ficar a cargo da Secretaria de Estado da Saúde, é complicado. O caos aí, né, Karime? É inevitável, gente, é claro, né? Aí eles estão na contramão. Você que mude isso. Porque numa época em que deveriam melhorar a estrutura da saúde, estão fazendo o contrário, piorando. Não fazem nada para melhorar. Profissional mal remunerado é sinônimo de má qualidade no serviço. A pessoa pode até querer dar o seu melhor, mas no fim das contas, de 2, 3 meses trabalhando à exaustão, gente, essa conta não vai fechar. O cidadão que está doente lá na outra ponta, no leito do hospital, vai ser quem vai sentir na pele esse descaso, tá? Esse descaso do governo do Amazonas, e muitos vão pagar com a própria vida. Vamos acompanhar, né, Karime? Vamos, né, ficar ligados aí toda essa transição, e o que for errado, é claro, será abordado aqui conosco. A nossa equipe está aí de plantão, estão todos a postos, e esse é o nosso compromisso desde o primeiro dia do programa, desde que 18 horas entrou no ar. Nós temos esse compromisso com o cidadão, com a saúde, com a segurança, enfim. Com você, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. O Amazonas tem 361 áreas com risco de desabamento de barrancos. Esse é o nosso assunto em instantes, já, aqui no 18 horas. Mix. 6h34, nós vamos agora conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo para amanhã que já é sexta-feira. Com você, Karime. Previsão do tempo. Seguimos com muito calor, Carlão, isso de acordo com informações do Climatempo, tá? Para amanhã, a mínima prevista 26 graus, a máxima 38 graus. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã
segue a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 39% e 86%. Olha, vários vídeos estão viralizando nas redes sociais mostrando, o fenômeno de terras caídas aqui no Amazonas, que são um desabamento de barrancos na beira dos rios. E o Amazonas, Carlão, tem hoje 361 áreas de risco hidrológico e geológico, semelhantes ao que causou aí a tragédia na vila de Arumã, no município de Beruri, onde um deslizamento de terras deixou 3 pessoas desaparecidas e matou 2 pessoas. O repórter André Meirelles tem mais informações, vamos acompanhar. O levantamento do Serviço Geológico do Brasil alertava o risco no município de Beruri, região do Rio Purus, sobre o deslizamento de terras que matou 2 pessoas, deixou 3 desaparecidas e levou 200 casas para o meio do rio. Além disso, o alerta do serviço apontou outras 119 localidades nas margens de diversos rios da bacia amazônica. Elas podem ser tragadas pelo conhecido fenômeno das terras caídas, que assola comunidades construídas em barrancos. O fenômeno das terras caídas é conhecido das autoridades e das comunidades amazônicas, mas este ano ele foi potencializado pela forte vazante dos rios. Conforme especialistas, os barrancos são encharcados pelas águas dos períodos da cheia. E durante este período, é o volume da água sobre a parede do barranco que mantém a estabilidade do terreno. Na vazante deste ano, a descida foi severa em quase todos os rios da bacia. Com essa descida rápida de alguns rios da bacia, o terreno em risco segue encharcado e acaba ficando tão estável que causa o deslizamento. Nesta quarta-feira, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, esteve no estado para anunciar a ajuda do governo federal aos municípios que estão em situação de risco. Agora, não faltarão recursos. Então, o que tiver de necessidade, vão encaminhando para a gente poder, dentro da lei, liberar os recursos o mais rápido possível e atender a população. Um fenômeno recorrente na região amazônica, conhecido como desbarrancamento de terra, tem deixado moradores da calha dos rios Purus e Amazonas apreensivos. O fenômeno se manifestou na calha do rio Amazonas, afetando a região do Careiro e causando grande preocupação entre os moradores locais. Uma escola municipal desabou na noite dessa quarta-feira durante um desbarrancamento na área rural do município de Iranduba, no interior do Amazonas. Na ocasião, o local estava vazio, porque já havia sido interditado pela Defesa Civil há cerca de 2 semanas. Esses eventos frequentemente resultam em danos materiais e podem representar sérias ameaças à segurança das comunidades locais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6h38. Olha só, hein? Com a seca dos rios no Amazonas, o que acontece? O apelo pela reconstrução da BR-319, agora mais do que nunca, é evidente que nós precisamos dessa BR, Karine. É a novela mexicana, Carlão? Inclusive está agendado para o próximo dia 18 deste mês o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319, mais uma vez, de novo. Bom, vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para falar mais sobre esse assunto. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, bom te ver, Cadu. Então, parece que agora vai, será que vai ou será que é mais uma historinha pro povo ficar esperando aí, aguardando? Conta pra gente, Cadu, boa noite. Eu acho que essa segunda opção aí, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Boa. Karime, é possível que, claro, está agendado, viu, essa frente parlamentar, já está na agenda de eventos internos da Câmara dos Deputados, então vai sair. Agora, a sua efetividade, isso aí são outros 500, né? Eu conversei com o deputado Fausto Júnior, do Partido União Brasil, que é o autor, o proponente dessa frente parlamentar e que vai ser, provavelmente, o coordenador do colegiado.
Essa frente parlamentar chega para reforçar a cobrança ao governo Lula pela recuperação da BR-319, principalmente aquele trecho do meio, né? Então vamos ouvir o que disse o deputado Fausto Júnior. Mais uma vez o Amazonas vive um grande dilema por conta da seca, que talvez seja a maior seca da história, e evidenciando com essa seca as dificuldades logísticas que o nosso estado enfrenta. Pelo isolamento causado pela falta da pavimentação da BR-319, nós somos dependentes dos rios para o transporte de cargas e de insumos básicos para a nossa população e para a Zona Franca de Manaus. Então, nós precisamos dessa frente exatamente para cobrar, mobilizando o máximo de parlamentares possíveis de todos os estados, não somente da bancada federal do Amazonas, para que a gente possa cobrar soluções rápidas e imediatas que é um sonho para o nosso estado de mais de 40 anos, que é a repavimentação da BR-319. Nosso objetivo é cobrar o governo federal para que a gente possa realizar esse sonho. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Fausto Júnior, que, é claro, também está falando sobre a BR-319. Afinal de contas, quem não quer essa causa para chamar de sua nesse momento, né, Cadu? Exatamente, Karime. Não é a primeira vez que a BR-319 é tema de frente parlamentar. Em 2021, o então deputado federal Marcelo Ramos criou uma frente parlamentar pela recuperação da BR-319. O lançamento foi até bastante prestigiado pelo então ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que hoje é governador de São Paulo. E também não é de hoje, Karime, que o governo federal cria um grupo de trabalho para discutir os entraves ambientais da BR-319. Em 2008, o então presidente Lula criou um grupo de trabalho para discutir também a viabilidade das obras. Lembrando que ele criou agora, esse ano, né, pediu pro governo criar esse grupo de trabalho, ou seja, é a segunda vez, é o segundo grupo de trabalho que o governo cria para discutir a questão da BR-319. Agora, sabe qual foi o resultado da frente parlamentar do Marcelo Ramos e do grupo de trabalho do governo Lula 2? Nenhum, nada, 9 fora nada, Karime. Então, a tendência é que a frente parlamentar do deputado Fausto Júnior, agora que vai ser lançada, não seja diferente. Não vai ter novidade nenhuma nessa história, apesar do contexto ser outro. Ter essa seca severa, essa seca histórica, puxando para frente tudo isso aí. Até porque o governo, bancada, já está todo mundo discutindo o assunto. Meio que essa frente parlamentar chega atrasada. Então, por que eu digo que não vai ser muito diferente, Karime? Porque estamos falando de Fausto Júnior. É um deputado que está isolado politicamente aqui em Brasília. Por quê? Ele não prestigia os eventos dos colegas, ele participa muito pouco das reuniões da bancada do estado dele, ele não esteve presente presencialmente na reunião com os ministros lá no Ministério dos Transportes, em que esteve o governador Wilson Lima, que a gente falou aqui ao vivo. Ele não tem portas abertas nos ministérios e nem nas autarquias, Karime. O diálogo dele com o governo é por meio de ofício. Então, um deputado com prestígio muito baixo. E quem é que vai prestigiar uma frente parlamentar comandada por um deputado que ainda não saiu do casulo? Sem falar que ele tem uma rede social que mantém uma carga ideológica muito forte. Ele que inclusive faz ódio político. Hoje, Karime, o deputado Fausto Júnior, ele fez uma postagem achacando a ministra Marina Silva, analisando, puxou uma foto ali dela na lancha com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com outras pessoas ali, com o governador, ela olhando o rio ali, o horizonte, né? Ele pegou, tirou um print, fez ali, mostrou a cara dela, dizendo que ela, olha a cara dela pro descaso e tal. Super ele tá motivando as pessoas. E super deselegante, fora de contexto, sem menor embasamento, nossa, enfim. Exatamente, além dele ser deselegante, né, destoado, ele está motivando as pessoas a terem ódio da ministra Marina Silva. E política, gente, não é isso. Nós temos as diferenças com a ministra Marina Silva. Ela está tendo uma posição intransigente com relação à defesa da BR-319. O Amazonas todo quer
a recuperação da BR-319, porque vai ser a nossa única via de desenvolvimento, mas não podemos achacar uma pessoa que não interessa se seja ministra, podia ser eu. Então, por que ele faz isso? Isso daí, no mínimo, foi infantil, juvenil da parte do deputado. Então, como é que ele quer negociar com o governo, liderar um colegiado que é uma frente parlamentar, mantendo um discurso desse nível com seus eleitores? Não faz o menor sentido. Karime, Carlão. Olha aí, Cadu, olha só, a crise na segurança pública ganhou inclusive novos elementos com a execução de 3 médicos paulistas no Rio de Janeiro. Inclusive a imagem viralizou na internet, mundo afora, e o crime foi federalizado porque um dos médicos assassinados é irmão de uma deputada federal, Cadu. É isso mesmo, Carlão. A Polícia Federal está acompanhando as investigações que, por enquanto, Carlão, estão a cargo da Polícia Civil do Rio, tá? Não federalizou. A Polícia Federal está ali acompanhando de perto. Por quê? A Polícia Federal entrou no caso porque uma das vítimas, o Diego Bonfim, é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Ela é líder do PSOL na Câmara dos Deputados, é uma deputada de esquerda bastante atuante, fez um trabalho de resistência muito forte à bancada ruralista na CPI do MST. Com a ajuda dela, a CPI encerrou de forma inconclusiva, sem leitura do relatório final, sem nenhum indiciamento. Então, ela ajudou a derrotar a ala ruralista dentro da CPI do MST. Hoje saiu na imprensa que um dos médicos, o Perseu Almeida, que estava ali na mesa de bar junto com o Diego e mais outros 2 médicos, teria sido confundido com um miliciano da região de Jacarepaguá. E aí no ataque todos foram baleados, um sobreviveu e está em estado grave. Por causa dessa hipótese, que veio à tona agora à tarde, Carlão, a suspeita de crime de motivação política esfriou um pouco, mas não foi descartada. Então quem vai dar a palavra final a essa versão, a essa possibilidade, é a Polícia Federal. A Polícia de São Paulo também está no caso, porque as vítimas são do estado de São Paulo, mas tem um componente político nessa história, viu? Mas a Polícia de São Paulo vai atuar de forma auxiliar. De qualquer forma, esse triplo homicídio, Carlão e Karime, que repercutiu no mundo, como você disse, Carlão, ele reacende a discussão sobre a violência extrema no estado do Rio de Janeiro, né? A atuação dos pistoleiros, essa crise que explode nas mãos do ministro Flávio Dino, que mais uma vez não vem dando uma resposta firme contra o crime organizado. A sociedade está esperando uma resposta mais firme, mais contundente por parte do governo federal, que ainda não está acontecendo. Carlão e Karime. Atitude, né? A gente espera atitude, não só palavras. É o que está faltando em todo o Brasil, atitude mesmo, política. Bom, Cadu, para encerrar, agora vai para a sanção um projeto que deve injetar 10 bilhões de reais nos cofres das prefeituras e estados. Olha aí, que bom que Papai Noel é isso, conta mais. Mas esse presente já tá todo mundo contando com ele, viu? Surpresa se não chegar. Karime, ontem foi dia importante para os prefeitos, para os governadores também de todo o país. O Senado aprovou um projeto de lei complementar que libera ainda esse ano 10 bilhões de reais para os estados e municípios de forma emergencial para compensar as perdas no repasse do ICMS e também do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor total é de 23 bilhões, viu? Que contempla esse projeto todo, que vai ser repassado ao longo dos anos para compensar a perdas de arrecadação. Mas esse ano, até dezembro, o governo vai repassar 10 bilhões, 8 bilhões para os estados e 2,3 bilhões aí para os municípios. A situação das prefeituras, Karime, é a mais grave, porque as contas não fecham desde o mês de agosto. Isso aí compromete serviços essenciais, como coletas de lixo, limpeza pública, saúde, educação, enfim. Agora é aguardar a canetada do presidente Lula para sancionar esse projeto. Sancionando, o governo começa a liberar os recursos para as prefeituras. E aí tem a questão política, né? Tentar arrefecer essa crise que explodiu entre prefeitos do país inteiro e o presidente Lula. Agora, Karime, nesse projeto de lei foi incluído um texto que desobriga o governo federal cumprir com os pisos salariais da saúde esse ano. Tem alguma coisa a ver com o projeto central? Não, né? Então foi um baita jabuti. Jabuti se coloca lá, né? A gente sabe daquele... Se o jabuti tá lá na árvore é porque alguém colocou. E esse jabuti, que não tem nada a ver com a proposta central do projeto,
foi negociado entre os senadores, a pedido do governo. Então estava tudo acordado, Karime. O governo está ajudando os estados, aí, os municípios, a cumprir com o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Isso está custando muito dinheiro para o governo. E essa lei, ela vem para brecar outros pedidos de ajuda. Então foi uma pernada do Senado sobre os profissionais da saúde, uma pernada também do governo, né? E aí tem várias categorias, principalmente os agentes de comunitários de saúde, que estão esperando o pagamento do piso salarial nacional. Beleza, dessa vez. Agora, tem a questão do STF, né? O STF pode entrar com uma ADIM, porque existe uma lei que diz que quando o assunto não é correlato, quando uma emenda não é correlata à proposta principal do projeto, ela pode ser anulada. Então, é possível anular essa decisão do Congresso Nacional. Por enquanto, né? Se o STF não for atingido com aquela PEC das decisões monocráticas, aí vai dar tudo errado. Vamos aguardar, volto com vocês, né, Cadu? Vamos Obrigada aguardar, que tem muita história. Valeu, Cadu. Vamos aguardar. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que está aqui ao meu lado. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, a ministra Marina Silva continua no centro dos debates políticos. Agora, os deputados aprovaram uma moção de repúdio contra a ministra. Conta do que se trata, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, a ministra Marina Silva, como todo mundo sabe, se posiciona aí de forma contrária ao asfaltamento do trecho do meio da BR-319. Ontem ela esteve aqui na coletiva, falou que a pasta dela, né, que é do meio ambiente, não é contrário nem favorável, só vai dar uma posição técnica sobre o assunto, que não atrapalha nem ajuda, só dá uma posição técnica. De qualquer maneira, antes mesmo dela chegar em Manaus, os deputados fizeram ali uma moção de repúdio contra a ministra e na sessão tinham 16 deputados e foi aprovado por unanimidade. Lembrando que ao todo são 24 deputados, mas presentes no plenário naquele momento eram 16 e os 16 foram favoráveis à moção de repúdio. Então eles não fazem só dar títulos, eles também fazem moção de repúdio, olha aí. A gente descobrindo novas atribuições dos deputados estaduais do Amazonas. E é principalmente por isso, por conta da BR-319. O deputado Sinésio Campos foi quem fez aí essa proposta e ele disse que é de interesse de todos, inclusive do presidente Lula, e que eles vão continuar lutando para destravar essa questão ambiental. Colocando aí, de fato, essa carga na ministra Marina Silva, quanto a BR-319 não sair do papel, pelo menos esse asfalto aí no trecho do meio. Enfim, outros deputados também se manifestaram. O deputado Rosenha falou que não entende porque não vai precisar mais derrubar nenhuma árvore, o trecho já está lá, basta fazer o asfaltamento para acabar com o isolamento. A deputada Débora Menezes também se manifestou durante essa votação, disse que se o presidente Lula é a favor, quer dizer que a ministra está mandando mais que o presidente, isso em resposta ao deputado Sinésio Campos, né? Então teve esse momento todo aí dedicado a Marina Silva. Karime, Carlão. Cíntia, olha só, o Tribunal de Contas aceitou denúncia e agora suspendeu o pagamento para o cachê, 490 mil. Ia pagar aí pro Zé Vaqueiro. Quer dizer que tá cancelado aí. A prefeitura de Manacapuru não vai mais poder desembolsar essa grana pro Zé Vaqueiro? Então, na verdade, saiu uma decisão agora recente que fala que o prefeito Beto D'Angelo, ele tem 48 horas para explicar esse contrato, explicar esse gasto, em especial por ser no meio de um momento emergencial, né? Esse mesmo prefeito que a gente viu em Brasília pedindo dinheiro porque por conta do estado de calamidade, porque não tem água para o banho, não tem água para uma série de coisas, como ele estava falando na hora de pedir dinheiro em Brasília para cuidar dessa situação que é real. Manacapuru enfrenta estiagem, enfrenta fumaça também, assim como Manaus, mas ao mesmo tempo está fazendo aí o show do Zé Vaqueiro. Então, o que o Tribunal de Contas quer, né? O conselheiro Mário de Mello pediu em 48 horas que o prefeito explique por que ele está fazendo essa dispensa de licitação, né, inexigibilidade, que essa inexigibilidade pode até ser legal, mas neste momento, para esse fim, por quê? Então, o prefeito tem aí 48 horas para explicar.
Não sei se há alguma explicação plausível que diga que não, ok, então tá liberado, pode fazer o show. O TCE pode sim suspender esse show, mas por enquanto só pediu explicação. O conselheiro Mário de Mello pediu aí explicação e tem que aguardar, né, as 48 horas. De qualquer maneira, o show tá agendado para o próximo dia 14 de outubro, daqui a pouco, né? Sem ser nesse fim de semana, no próximo. E aí a gente tem que ver se vai ser com o Zé Vaqueiro, se vai ser sem Zé Vaqueiro, se vai ter a tal da feira agropecuária e tudo mais. Karime, Carlão. Não sei nem o que dizer. Só sentir. Deixa pra lá. Bom, Cíntia, a ex-deputada Vera Castelo Branco vai ter os bens leiloados por não pagar as multas eleitorais. Como é que acontece? É isso mesmo, Cíntia? É isso mesmo. Ela tá com dívida no Tribunal Regional Eleitoral, e aí ela precisa pagar coisa de mais ou menos ali de 300 mil. 319, uma coisa assim, uns trocados assim. E aí ela tem, como ela não fez, aí não quitou esse valor, ela vai ter leiloado uma casa que está avaliada em 340 mil, mas apesar de ser avaliada em 340 mil, não quer dizer que vai conseguir esse valor todo, né? Pode ser que venha menos. Daí, pode ser que também ela tenha que leiloar um carro. Um Jeep Renegade aí. Ela não queria dar o carro não, mas só que para completar ali precisa, eu vou só dar direito, é um modelo Renegade Sport da marca Jeep, tá avaliado em mais ou menos 60 mil. A casa tá avaliada em 340, é uma casa na Torquato Tapajós, num condomínio de casas, condomínio fechado. E ainda não foi dito quando que vai ser feito esse leilão, só que vai ser leiloado. Você deu o nome dela, né? Sim, é a Vera. A Vera Castelo Branco, ex-deputada estadual. Pois é, por conta dessas dívidas, então, vai a leilão. Casa. E se não for possível completar o valor devido aí, o carro também. Tá ok. A Vera, ela era delegada, não era? Deputada, ex-deputada. Mulher do Sabino. Bom, exatamente, essa aí mesmo. É essa aí mesmo. Fechou por hoje? Fechou por hoje, volta amanhã. Até amanhã, legal. Cíntia. Cíntia, 6h56, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir as dicas de cinema com o editor-chefe do Cine 7, Caio Pimenta. Oi, gente, aqui é Caio Pimenta do Cine 7. Vamos conhecer os filmes que estreiam em Manaus neste fim de semana, começando com Denzel Washington se despedindo da série O Protetor. Ainda perturbado por tudo que cometeu na época de assassino de aluguel para o governo, o Robert Macau busca redenção, ajudando os mais oprimidos. Porém, lá na Itália, aonde vive, o grupo de amigos dele se vê sob ameaça dos chefões do crime organizado. Daí é um pulo para ele acabar no tiro e na porrada com a máfia. Se você é fã de música sertaneja, gosta de Luan Santana, Jorge Mateus, Maiara e Maraíza e por aí vai, esse filme é para você. Em Rodeio Rock, um cantor decadente de rock, com aversão a tudo que não é do gênero, acaba sendo a única saída de um empresário, após um cantor sertanejo se acidentar. O roqueiro deixa o orgulho de lado, assume a missão e sai em turnê, se apaixonando no meio do caminho pela música e também pela personagem da Carla Dias. Pais, preparem o bolso, porque está chegando nos cinemas de Manaus o novo filme da Patrulha Canina. Em um filme super poderoso, um meteoro mágico se choca com Adventure City, dando poderes aos filhotes da Patrulha Canina e os transformando em super filhotes. Porém, as coisas se complicam quando o arqui-inimigo da família sai da prisão e se une a uma cientista maluca. E no Casarão de Ideias tem a estreia do novo filme de um dos melhores diretores brasileiros da atualidade. Em O Marinheiro das Montanhas, o Karim Ainus, diretor de O Céu de Sueli, Praia do Futuro e A Vida Invisível, cruza o Mediterrâneo e embarca na primeira viagem dele à Argélia.
Carregando consigo a memória da mãe e uma câmera, o iNews traz a proposta de nos dar um relato detalhado sobre a viagem à terra natal do pai e, consequentemente, as próprias origens. É isso, eu fico por aqui e volto na próxima quarta-feira, no 18 horas, com mais filmes chegando aos cinemas de Manaus. A gente se encontra, até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Querem agora rapidinho, conferindo aí as participações do WhatsApp do 18 horas. Olha aí, o Andrés Félix, o Nova Manaus, mandou mensagem dizendo: salve Rádio Mix, 18 horas, a gente vê o governo do Amazonas fazendo pouco. Carlão, e a Eliene Macedo do Centro comentou o seguinte: a pandemia foi uma previsão da incapacidade do governo estadual, o descaso e a incompetência só se mantém. Quando chegar o período de chuva novamente, vai se manter o padrão de remediar e o povo sofre o efeito da reeleição. Ela ainda completa: tô ligada na Mix para ficar bem informada. Valeu, Eliene. Mix. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A cada dia fica mais patente a importância das ciências nas questões do clima nosso de cada dia. As fortes vazantes dos rios na Amazônia foram previstas há anos pelos cientistas. Em 2017, estudo da Universidade de Connecticut já anunciava que as secas na Amazônia iam ficar mais severas e mais frequentes. Alertava para o fato do desmatamento e o aquecimento agravarem a falta de chuvas na região. Poucos tomaram conhecimento, outros simplesmente duvidaram. Daí o resultado. Nesse momento, um novo alerta está sendo dado. A seca aumenta a perda da cobertura vegetal, que reduz a transferência da água para as nuvens, causando menos chuvas que levam às nossas secas. A pergunta é: quem vai quebrar esse triste círculo vicioso? 18 horas. Agora 7:01, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.